vou mostrar agora esse aqui. Esse aqui é o que eu mais piro, mano. É o que eu mais acho da hora. Tipo, são os sketches dele, né? Ó, tem uma porrada de sketch aqui, ó. Vou mostrar de novo. Tem muito sketch. É um livro bem bonito, mano. Aqui, esse caderno, esse livro, ele é bem. Ele é bem. Sketchzão mesmo dele, assim, tipo. Os sketches dele meio que. Tô vendo? É esse o livro inteiro. Só que tem umas ideias muito da hora, né, mano? E esse meio que é um ponto de, às vezes, desenhar de imaginação, sabe? Você acaba criando umas coisas bem legais, assim, mano. Muita coisa, muita pira, né? E é total isso, cara. É tudo. Você vê que são coisas de imaginação. Por isso que é legal, mano, aprender. Eu até, é uma coisa que eu quero voltar a fazer mais, é desenhar mais de imaginação, mano. Eu meio que dei uma largada nisso. Preciso voltar. Às vezes é legal, cara, você sair na rua, aí você volta da rua e você tenta lembrar o que você viu na rua e tenta passar isso pro caderno, tá ligado? Isso é bem interessante, mano. Sai umas coisas umas ideias bem assim, tá ligado? Antigamente eu via eu via esses desenhos dele e falava, mano, como é que esse cara chegou nessas ideias, sabe? E depois assim de estudar mais sobre Kim Jong-gi e tal, entender como é que eles fazem desenhos ali de imaginação e tal, cara, você começa a entender, sabe, por que dessas ideias, como é que ele chegou aqui. Isso é muito interessante, mano. E resumidamente é bem isso, cara. Que nem eu curto sair pra caminhar, né? É legal, às vezes eu chegava assim na caminhada, aí eu sentava, mano, eu desenhava, tentava desenhar tudo de memória o que eu vi na rua. E às vezes você pode ter visto alguma coisa na sua rua, tipo assim, você viu uma mulher que ela tava segurando alguma coisa eletrônica. Aí você pode meio que fazer algumas coisas assim, sabe? Tipo, desenhar de imaginação aquela mulher que você viu e fazer umas piras eletrônicas, tá ligado? Aí você cria um desenho seu, sabe? É bem isso, assim, cara. Meio que resumidamente a ideia aí de criar de imaginação é meio que isso, cara. Ver coisas ali do seu dia a dia, tentar lembrar e passar pro papel. Às vezes pode fazer umas piras assim, tá vendo? Imagina que você, sei lá, você viu alguém passeando na rua com um bulldog e esse cara tava com um fone, aí você cria um desenho assim, tá ligado? Então é assim que ele chegou nesse resultado. Aqui certeza, mano, algum cara, algum conhecido dele que ele desenhou de imaginação, certeza. Tem muita, eu piro nesse caderno, nesse livro aqui, cara. Acho da hora. E foi até pra. É até engraçado que hoje mesmo eu tava pensando nisso, eu tava pensando sobre voltar a desenhar com. Fazer desenho de imaginação. E engraçado, eu tava pegando esse caderno hoje, esse livro hoje. Aqui, ó, esse desenho, se a gente for parar pra ver, ó, aqui é total ponto de foco, ó. Tipo, ele focou aqui assim, tá ligado? Mais no cara, ele deu um bom ponto de foco aqui também. Aqui no machado também nessa perna. Observa nessas duas pernas aqui, ó, como essa perna de trás, ela tá com menos detalhe do que a perna na frente. Então, tipo, olha onde está o ponto de foco aqui, tá bem nessa região aqui, tá vendo? Bem nessa região aqui. Aqui meio que ele desfoca. Olha como é que tá lá atrás, ó. Ele vai e faz linhas bem simples. Tá vendo aqui, ó? Ele vem com linhas bem simples. Então meio que ele dá essa desfocada aí. Aqui estudo com lápis, né?
errado isso aqui. Aqui ele veio com uma brechezona aí. Parece ser algum estudo para algum quadro, um quadrinho e tal. Mano, é engraçado, cara. Tá vendo de novo esse. Da última vez que eu peguei nesse livro, eu ainda não tinha desenhado de imaginação, né? Não tinha feito esses estudos de imaginação. E é engraçado, tá vendo agora, eu observo esse desenho aqui de outra forma, mano. Tipo, eu observo o desenho dele, assim, de outra maneira, sabe? Tentando pensar do jeito que ele pensa. Esse desenho aqui, eu piro também demais nele. E foi engraçado isso daqui, ó. Tá vendo? Esse desenho aqui, ó. Talvez ele pode ter visto alguma coisa na rua e ter tido e desenhar de memória e na memória dele meio que isso aqui, tá ligado? Até escreveu aqui, ó, Dead or Alive. Então, às vezes que nem, eu lembro uma vez que eu desenhei de memória e tinha uma mulher pedindo um Uber. E ela tava toda desesperada assim pra pedir Uber. E eu meio que fiz aquilo ali, eu desenhei aquilo de memória. E meio que lembrou aquele desenho ali. Então, às vezes ele pode ter visto ali alguma coisa no dia a dia dele ali que quando ele foi desenhar de memória, veio isso, sabe? Se eu olhasse o desenho dele antes, né? Antes de fazer estudos ali de memória, provavelmente não ia entender, assim. Eu sempre pensava, mano, como é que ele chegou nesse resultado, sabe? E hoje já consigo ter mais noção, assim, né? Aqui, olha que legal, né? Aqui essa a mesma ideia, né, do ponto de foco, ó. Aqui ele detalhou mais aqui a mão também. Então, tipo, o nosso olhar, a nossa direção do nosso olhar vai pra cá e vai pra cá também. E é interessante também como ele conseguiu trabalhar aqui uma forma mais detalhada e uma outra forma bem mais simples. É engraçado, mano. Aqui certeza que ele desenhou no Moleskine, que a folha aqui ela é mais amarelada, tá vendo? O Moleskine, pessoal, pode ver, ó. Eu tenho aqui, ó. Vou pegar algum desenho que eu tenho aqui. Tipo, pra quem gosta de desenhar com lápis, esse caderno aqui ele é bem legal, mano. Só é caro, né? Mas é um caderno muito bom, tipo, pra quem gosta de desenhar com lápis. Eu indico bastante o Moleskine pra quem quer desenhar com lápis. Pode até ver que esses estudos dele aqui, ó, foi com lápis, mano. Deve ter sido Prismacolor. Deve ter sido esse lápis aqui, ó. Mostrou aí. O legal de testar material, né, é que é isso, tipo, você vai vendo o que funciona mais, né? O legal disso aqui é que você consegue entender o tamanho, né, do desenho. Tá aqui no Mac, tipo, deve ser isso aqui o desenho, assim.
Esse desenho é irado, né, mano? Aqui haja detalhe. Irado também, né? Uma coisa que eu aprendi, assim, desenhando de imaginação, é que quanto mais você vai desenhar de imaginação, quanto mais você faz isso, mano, melhor você vai ficando, tá ligado? E o que é engraçado é que, cara, às vezes você pode olhar um desenho desse aqui, ó. Você pode olhar um desenho desse e falar, caraca, como é que o cara chegou nesse resultado, né? Tipo, desenhando assim de imaginação. E, cara, certeza que, tipo, é muito, todo dia, diariamente ali o cara, mano, desenhou de imaginação, tá ligado? Pra chegar nesse resultado aqui. Da hora, né, Dan? E, cara, o que é legal também nesses desenhos, nesses estudos, de novo, é uma coisa que eu falo muito aqui nas lives, né, mano? É o ponto de foco, né? Tipo, aqui ele decidiu focar mais no animal aqui. Talvez, imagina, por exemplo, ó, se ele fez esse desenho de imaginação, imagina o seguinte. Imagina que ele viu um filme que falava sobre um lagarto e ele quis detalhar mais do lagarto, entendeu? Que ele queria dar mais ênfase a isso aqui. Então, na imaginação dele, ele quis dar mais ênfase a isso daqui porque foi algo ali do dia dele que ele viu e achou interessante e decidiu misturar tudo, sabe? Aqui é a mesma coisa. Mano. Aqui também, ó, você vê aqui a parte do lobo, né? Você vê que, cara, ó, sem querer eu falei, acho que talvez eu tinha razão. Talvez esses estudos aqui, ó, ele tava tentando fazer para alguma coisa, tipo assim, misturando animais com seres humanos, entendeu? Então pode ver que ele sempre tá focando mais nos animais, ó. Olha aqui. Aqui também, ó. Tô vendo? Aqui umas máscaras, né? Mas de novo, ó. Aqui ele focou no animal aqui ele focou no animal. Então provavelmente deve ter sido algum estudo aí que ele fez pra meio que misturando isso, né? Tipo, meio que imagina que você vai fazer aí como é que eu posso dizer? Alguns flashes assim de desenho, tá ligado? Inspirados em algum tema. E aquele tema era misturar ali, sei lá, mulheres com animais, sabe? Então, você vê que faz sentido, né? Ó, mais coisas, tá vendo? Esse aqui eu piro nesse desenho. É até a capa, né? Ó, a capa. A capa aí, ó. Aqui é o desenho original. Ele digitalizou isso daqui. É até uma coisa legal falar pra galera, né? Tipo, às vezes, pessoal, pega o seu desenho, digitaliza ele e joga no computador. E tenta fazer alguns estudos nele, sabe? É uma coisa legal. Às vezes eu pego, por exemplo, esses desenhos aqui, ó, esses desenhos aqui, ó, e jogo e digitalizo e tento fazer alguma coisa no digital, sei lá. Até pra você, às vezes você quer, tipo assim, às vezes você quer ganhar um dinheiro, tipo assim, você quer fazer um desenho seu e vender uns prints dele, tá ligado? Você pode fazer isso também. Isso é legal de se fazer, né? Pegar um desenho de vocês ali, digitalizar e jogar pro computador, tentar vender algumas prints e tal. É um exercício legal de se fazer, cara. E é engraçado, né, também, tipo, isso que eu falo bastante às vezes, que eu faço, que é o seguinte, às vezes eu tô desenhando muito com caneta, aí eu dou uma enjoada, vou lá desenho com lápis, tá ligado? Você vê muito isso no desenho dele, você vê que sempre ele tá mudando de material. Aqui você vê que ele já tá desenhando com lápis, entendeu? E de novo aqui, ó, aqui ele desenhou com lápis, só que eu até vi uma vez, eu vi o Kim Jong-gi falando sobre isso. Ele falou que perguntaram pra ele, né, o que que você se arrepende, né?
esses anos inteiros, esses anos desenhando e tal, o que você mais se arrepende? Aí ele respondeu que era não saber detalhar o que era o ponto de foco. Tipo assim, era não. O que acontece? Vou dar um exemplo do Kim Jong-un, né? Ele desenhava isso aqui, só que ele ia detalhar tudo. Detalhar tudo. Só que não precisa, entendeu? Às vezes, se você só detalha onde você quer focar, tipo, ó, ele quer focar aqui só na cabeça. Então ele vai detalhar só aqui na cabeça. O resto, ele tá simplificado. Tá simplificado, entendeu? Aqui, de novo, aquele quis detalhar duas áreas. Ele quis indicar pra gente duas áreas. Então, o desenho, ele se conversa aqui, ó. Ele se conversa nesse personagem aqui e nesse personagem aqui, entendeu? O nosso olhar, ele vai diretamente pra cá, ó, pra cá e pra cá. Então, é isso, cara. Às vezes, você não precisa detalhar todo o seu desenho, entendeu? Por isso que... Aqui é a mesma coisa, ó. Ele não precisou detalhar tudo aqui, ó. Aqui ele detalhou, tipo, ó, essa mão, essa mão, essa mão, essa aqui já não tanto, tá vendo? Essa mão aqui já não detalhou tanto também, ó. Entendeu? Aqui, aqui ele quis dar mais ênfase, pode ver, ó. Nesse desenho ele quis dar mais ênfase aqui, mano. Aqui, ó. Aqui ele meio que, tipo, é a parte secundária do desenho, tá ligado? Porque realmente, às vezes quando a gente não entende sobre isso, o que acontece? A gente quer detalhar o desenho inteiro, tá ligado? Então, às vezes a gente perde muito tempo detalhando o desenho, sendo que nem precisa, sabe? Tipo, você nem precisa detalhar todo o seu desenho ali, porque, cara, não precisa detalhar tudo. Então, é sempre saber ali onde você quer focar o seu desenho e detalhar aquela região. O resto, cara, não é necessário. Então, foi o que o Kim Jong-un falou, né? Às vezes ele perdia muito tempo detalhando todo o desenho, sacou? Aqui são estudos com acrílico, eu acho, sei lá, um óleo, não sei. Às vezes, tipo assim, você pode pegar um trabalho seu de line work, tipo, de linha e jogar, sei lá, no digital também, você fazer isso aqui, ou você fazer também no papel mesmo. É interessante. Bem legal esse desenho. E também uma coisa que eu percebo quando eu faço desenho de imaginação é que quando eu vou fazer algum desenho, tipo assim, copiando alguma referência, eu meio que já não fico tão apegado à referência, sabe? O legal de fazer desenhos de imaginação é que, cara, a sua mente ela não fica tão atrelada à referência, tá ligado? Você não fica preso tanto à referência. Então, às vezes tem alguma coisa na referência que você viu, aí você vai lá e você fala, ah, cara, não gostei disso, você vai lá e elimina, sabe? Ah, aqui, ó, uma coisa que eu esqueci de falar, que a gente tá vendo aqui, ó, é bem o que a gente estudou hoje, né, mano? Tipo, escalas de cinza, ó. Aqui é total escala de cinza. E parece que isso aqui foi no digital, sei lá. Parece ser bastante digital. Isso aqui foi o que a gente estudou hoje, ó, escalas de cinza. É... Cadê minha... Oh, total isso aqui, né? Por isso que eu falo que isso é tão importante, porque você saber ali dar o valor, jogar a sombra certa no seu desenho, isso é muito importante. Eu acho com certeza que é digital, algumas coisas aqui.
curto bastante quando tem um artista que ele manja tanto do tradicional quanto do digital. Eu acho bem legal isso. Aqui de novo, né? Você vê tipo onde ele focou mais, onde ele detalhou mais, aqui já não tanto. Aqui você vê, né? É engraçado, né? Você vê as mudanças também de papel, né? Aqui ele já tá com papel mais craft. Eu acho interessante isso, né? Tipo, eu já falei isso aqui algumas vezes, que sempre o que eu faço para não enjoar de desenhar é sempre tá mudando o material, né? Às vezes mudar o papel. Bem legal também. Tem muita coisa, mano. Mas de novo, né? Legal tá abrindo aqui esse livro de novo. Faz tempo que eu não abria ele. E por eu ter estudado ali desenho de imaginação, eu, tipo, é muito louco, tipo, tá observando esse livro aqui de outra forma, sabe? Tá observando ele de outra maneira, assim. É bem legal. Mas é isso aí, galera. Os meus dois livros aí que eu tenho do Terado. Curto bastante os dois, mas eu curto mais esse aqui. Acho bem legal ver os estudos dele, né, de imaginação. De novo, né, um exercício que é legal é de vocês fazerem cara, às vezes sair na rua, tentar desenhar de imaginação o que você viu, sabe? Ou às vezes você vai ver um filme e tentar desenhar de imaginação o que você viu e passar isso pro papel, sabe? Você consegue ter esses resultados aqui, você consegue desenhar dessa forma. Você consegue entender o porquê que ele desenhou dessa forma, sabe? Então é bem legal. E é isso. Aqui, tipo, alguém que ele viu na rua e desenhou depois, sabe? Às vezes, sei lá, tipo, meio que o desenho ele conta uma história, né? Às vezes, sei lá, imagina que você foi num restaurante japonês e tinha lá um animal, um cara servindo comida japonesa e aí você foi lá e desenhou de imaginação isso daqui, sabe? Então, o desenho de imaginação são histórias do seu dia, assim. Por isso que é importante tá desenhando sempre, tá sempre treinando aí o desenho de imaginação, que você consegue chegar nesse resultado aqui. E é isso aí.